E a gente sabe que a situação do coronavírus é preocupante e também tem gerado muitas dúvidas. Por isso, a gente convidou o secretário de Saúde aqui de São José, o Dr. Danilo Stanzani, para nos ajudar nesses questionamentos e também o mais importante, manter a calma, porque a gente sabe que esse é um período muito difícil. Dr. Danilo, muito obrigado pela presença. Eu queria que o senhor comentasse, explicando, até para acalmar quem está em casa, como que a Prefeitura está se mobilizando para conter um possível avanço do coronavírus, como está sendo feita a estrutura nos hospitais em relação também a exames, consultas, o que continua, como que está essa situação? Bom, a gente já vem trabalhando nisso desde janeiro, Quando a gente viu a situação da China, e a identificação do tipo de vírus, um vírus que ainda não tinha circulado por aqui, nós começamos a trabalhar nesse enfrentamento. Uma das primeiras coisas que a gente fez foi criar um protocolo de atendimento dentro da cidade. Como é que cada unidade ia trabalhar essa forma de atender um vírus novo na cidade que ninguém teve contato com ele ainda. Depois nós criamos um protocolo de vigilância epidemiológica, então orientando todos os hospitais, pronto-atendimentos, pronto-socorros, público e privados, de qual a forma correta de fazer a notificação de um caso suspeito. Quando colher o exame, quando não colher, quando confirma, quando não confirma, para fazer essa rotina da avaliação em tempo real dos casos que a gente estava encontrando. A partir daí, a gente se preparou para que, quando chegasse o primeiro caso, como que a gente ia fazer o atendimento. Aí tem toda uma estrutura, o paciente chega na unidade de pronto atendimento, ele recebe uma máscara na porta se ele tem um sintoma respiratório, ele é separado dos demais pacientes e é atendido por uma equipe paramentada para fazer o atendimento. Caso ele necessite de internação, a gente está encaminhando para o hospital municipal que tem os leitos de isolamento. E um outro fator, outra fase dessa contenção seria essa nossa criação de um centro especializado, de um serviço especializado do coronavírus, que é o que a gente vai fazer no hospital municipal, criando um atendimento para o paciente grave, com observação, consulta, observação, internação e terapia intensiva só para o paciente coronavírus. Então, o paciente que passou por uma UBS e suspeitou do coronavírus, tem forte suspeita, ele é encaminhado para a UPA, tem uma reavaliação para ver se é aquilo mesmo e caso se confirme a suspeita, ele é encaminhado. Estamos fazendo isso com um convênio que a gente está assinando com o Antoninho da Rocha Marmo, para a gente levar a pediatria do Hospital Municipal para o Antoninho da Rocha Marmo e aí a gente criar no espaço da pediatria todo esse centro de atendimento do coronavírus. É uma mobilização global, digamos, aqui na cidade, doutor? Todos os profissionais da saúde envolvidos. Como é que tem sido essa conversa para essa mobilização? Como que você também tem notado a população nesse sentido, essa questão da preocupação? Agora acho que a população está mais atenta, A gente viu aí festas, raves, casamentos, aniversários de criança em período de emergência, Agora acho que o pessoal ficou mais atento, Mas o prefeito trouxe para ele essa responsabilidade, Uma postura muito republicana, ele está coordenando as grandes ações, baseado em informações que os nossos técnicos fornecem. Então, a Secretaria de Apoio Jurídico, a Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira, todas as secretarias, a Educação, a SGAF, todas as secretarias trabalham em conjunto para a gente manter suprimento, manter profissional, orientar e comunicar corretamente com a população. Então, realmente é um exército de pessoas dentro da Prefeitura trabalhando nesse enfrentamento. Agora, falando especificamente sobre questões que envolvem o vírus, a doença, se fala muito em isolamento. Por que o isolamento é tão importante? Então, a gente teve sorte, que o vírus começou na China, Então, nós aprendemos muito com a China. Tudo que a gente fala hoje foi o que a gente aprendeu com a China. A Itália, por exemplo, não seguiu os ensinamentos da China e a gente está vendo o que está acontecendo. O isolamento é fundamental. Antes do isolamento, a gente tem que entender que é um vírus que nós não tivemos contato ainda. Quando a gente tem contato, a gente desenvolve algum grau de imunidade contra esse vírus, ou seja, a gente cria alguns anticorpos contra o vírus.
Alguns a gente não consegue ter uma imunidade total, mas a gente tem parcial. Então, o H1N1, por exemplo, em 2009 fez um estrago no Brasil e hoje é uma doença extremamente corriqueira dentro do nosso país, porque os brasileiros tiveram contato com esse vírus. Esse não, esse ninguém teve contato até hoje. Então, provavelmente, uma grande massa da população vai ter contato e vai se infectar. Vai ter o contato com ele, vai criar anticorpos, a grande maioria vai criar anticorpos e não deixar desenvolver a doença, e uma minoria vai desenvolver a doença. É realmente um número muito baixo, se a gente pensar na China, por exemplo, que de 2 bilhões de habitantes foram testados positivos, né, sintomáticos e positivos, cerca de 80, 100 mil pacientes. Então é uma porcentagem muito pequena que vai desenvolver algum tipo de doença. Então, qual que é a preocupação que nos leva a fazer o isolamento? Se esses contaminados subirem, né, o número de contaminados subir numa velocidade muito rápida, o que vai acontecer? No meio deles vai ter idoso, portador de doença crônica, imunossuprimido, e aí esses pacientes vão precisar ser internados todos ao mesmo tempo. Então, se essa onda de contaminação for curta, no intervalo de 30 dias, vai passar super rápido, mas todos os que vão precisar de UTI vão precisar no mesmo momento. E aí não tem nenhum serviço que aguente isso. Agora, se ao invés de deixar uma curva quase vertical, a gente transformar numa curva quase horizontal, aí sim a gente consegue ter serviços de leito hospitalar, internação em UTI, exames, profissionais para dar conta da epidemia. E aí a gente passa por isso sem grandes traumas, grandes tragédias. Fala-se do grupo de risco, e aí, igual o senhor falou, a gente tem imunossuprimidos, portadores de doenças crônicas, os idosos. O isolamento é para esse grupo, o isolamento é para todo mundo? Como que está essa situação? Interessante a gente falar sobre isso. A Inglaterra, alguns dias atrás, resolveu que ia falar o seguinte, chama imunização em massa. Eu não faço nenhum tipo de isolamento, todo mundo pega o vírus, e em 30 dias a gente volta a ter uma vida normal. O que aconteceu? Ela não fez isolamento nenhum, contaminou um monte de gente com doença crônica, idosa, precisou de UTI, ela não deu conta de atender todo mundo. Então agora eles estão mudando toda a política para fazer o isolamento. Então quando a gente fala do isolamento, o paciente jovem, 15, 18, 25 anos, atleta, esse paciente vai ter o coronavírus e não vai nem perceber que teve. Agora esse jovem que pega o coronavírus e vai para casa e dá um beijo no rosto da avó, vai levar a doença para ela e para ela vai ser catastrófico. Então essa é a finalidade, proteger os mais fragilizados. Eu isolo para proteger os fragilizados, porque os jovens, a gente vê que a mortalidade é baixíssima entre os jovens, mas entre os idosos ela passa a ser alta. Acho uma questão importante, senhor, falar, secretário, é que muitas vezes a gente vê que alguns idosos não estão levando a sério. A gente mora no Brasil, a gente sabe, né? As pessoas gostam de abraço e beijo, eles até contrariam isso, falam, não, pode me abraçar, pode tocar, isso não pode, né? Isso tem que ficar claro para a população, né? Exatamente. Minha mãe tem 78 anos, eu tenho 3 irmãs, né, e 5 sobrinhos. A minha briga é exatamente essa, vai visitar a avó de longe, não cumprimenta, não beija, não pula no colo, a avó está saudável, se ela ficar quietinha lá, ela vai atravessar essa numa boa. Mas a tendência é ela querer a visita, e a gente percebe, né, que depois de um certo tempo o humor começa a mudar, ela fica um pouco mais brava, né, briga com a gente pelo telefone, mas é necessário pelo bem dela. Ainda sobre essa questão do isolamento, secretário, eu tenho 2 perguntas. A primeira é, quem ainda tiver que trabalhar, quem tiver que, né, ir para o trabalho ou sair de casa por alguma questão, o que tem que fazer para se prevenir, quais são as precauções? Lembrando que a grande maioria não vai nem perceber que teve coronavírus. Então, não precisa ficar em pânico por conta disso. Isso em qualquer país do mundo, né? Depois que você passa de 50% da população infectada, a capacidade de multiplicação do vírus diminui. Porque nesse ambiente aqui, o coronavírus tem a capacidade de um paciente transmitir para 3. A
A partir do momento que 2 daqui já tiveram o coronavírus, eles desenvolvem imunidade, mesmo que eu esteja doente, eu só vou conseguir transmitir para um paciente. Então ele chega num limite e ele não vira mais aquela loucura que é o que acontece, né? Chega num platô, estabiliza a curva de infecção e depois ela despenca. Então quais os cuidados que a gente tem que ter? Lavar a mão com frequência, usar o álcool gel quando não tiver onde lavar, com água e sabão, a água e sabão é muito mais eficiente do que o álcool gel. Evitar tossir, espirrar sem uma proteção, com lenço descartável ou com antebraço. Eles falam para tossir, Isso. assim, né, para evitar não que colocar as gotículas, mãos sempre no... Isso. Evitar levar a mão ao rosto, né? Isso é uma coisa importante, porque a gente toca na maçaneta, na torneira, e depois leva no rosto, acaba levando o vírus, e o vírus entra mais fácil no nosso organismo pelas mucosas, então é outra medida segura. A outra questão, se está com sintoma respiratório, tosse, coriza, espirro, passa no ambulatório médico da sua empresa, fica 7 dias afastado, 7 a 14 dias afastado, para evitar que você traga outros vírus para a nossa população. Essas são as medidas adequadas. Quem tem que trabalhar, quando chegar em casa, faz uma higienização, toma banho antes de ter contato com os familiares, de preferência lavar a roupa todo dia, porque a roupa pode estar levando algum vírus com ela, e a água e sabão da lavagem reduz essa contaminação. São alguns cuidados que a gente tem que manter. E se eu moro com alguém do grupo de risco, vamos supor, eu moro com um idoso, o que eu tenho que fazer também quando, ou seja, eu não posso ficar em isolamento, tenho que trabalhar. Cheguei em casa, o que eu tenho que fazer para protegê-lo também? De preferência, você evitar ao máximo o contato total, evitar o contato. Chegou em casa, toma banho, lava a mão, álcool gel, mantenha o contato. Os talheres que você usa, evitar que o idoso também use, higienizar com álcool 70%, maçaneta, torneira, vaso sanitário, tudo que tem contato corporal, né, se possível. Se conseguir separar um banheiro só para você e um banheiro só para o idoso, isso também dificulta mais a contaminação. O idoso se alimentar adequadamente, se hidratar adequadamente, a tendência, né, ficando muito tempo fechado dentro de casa, é um certo nível de depressão que esse idoso vai ter. Então é impossível, é necessário arrumar algumas formas de entretenimento para o idoso, né? Contato via Skype, essas coisas de que você consegue ver a imagem para você manter o contato com o paciente, para que ele não entre num quadro depressivo. São medidas que a gente vai ter que tomar aí nesse enfrentamento. Doutor, agora falando dos sintomas, quais são os sintomas do Covid-19 e como que eu posso, de certa forma, diferenciá-lo de uma gripe? Saber, olha, isso aqui está mais com cara de gripe, isso aqui não, pode ser coronavírus. Então, cada vez mais, né, como eu falei, é um vírus novo, ele tem 4 meses de idade aí, e cada vez a gente descobre coisa nova, né? Agora saíram alguns trabalhos dizendo que alguns pacientes cursaram, né, desenvolveram diarreia, um quadro febril e diarreia, e depois foi testado como positivo para o coronavírus. Então é difícil a gente saber exatamente como ele se comporta e cada dia mudam as informações. Mas o quadro clássico é um paciente com coriza, febre e tosse. E aí com as gravidades mais diferentes possíveis. Essa tosse pode evoluir para uma tosse mais frequente, uma febre mais elevada, que não abaixa com antitérmico, mas de uma maneira geral é o quadro viral comum que a gente está acostumado, coriza, tosse e febre. Fala-se também em falta de ar, isso procede? Então, aí é um sinal de agravamento do problema. Então, nesse caso, a gente fala o seguinte, está com coriza, febre baixinha, fica em casa. A partir do momento que você passa a ter febre e uma tosse mais frequente, procura a unidade básica de saúde, vão te orientar adequadamente. Passou a ter falta de ar e a febre não abaixar depois de 72 horas, mesmo tomando antitérmico, aí tem que procurar as nossas unidades de pronto atendimento para a gente tratar de uma maneira diferenciada. Caso eu descubra que eu entrei em contato com alguém infectado, o que eu devo fazer? Agora é muito difícil a gente saber quem está infectado e quem não está, né? Se for confirmado um caso positivo ou um caso suspeito mesmo, o ideal é que você fique 7 dias de isolamento
E o contato não é de passar perto, né? Você tem que ter um contato tátil ou com a saliva, né? Algum tempo também. Você cruzar numa calçada sem ter contato, é muito difícil ter essa transmissão. É um contato prolongado que a gente fala. Aí procure a unidade de saúde, fale do contato e se isole por 7 dias. Caso você desenvolva sintoma, aí sim tem que ficar isolado por 14 dias. A prefeitura decretou que os comércios que de verdade tenham necessidade devem ficar abertos. A gente tem farmácia, supermercado. For fazer a compra também no supermercado, tem alguma precaução? Nesse decreto que vai sair, já saiu, não sei direito, ele determina a população por área do estabelecimento. Além disso, os próprios supermercados estão oferecendo álcool gel na entrada, solicitando que entre uma pessoa da família por vez, que não entre a família inteira, que não fique muito tempo dentro da loja, né, que escolha o material e saia logo da loja. Caso tenha aglomeração dentro da loja, ela vai barrar a entrada de novas pessoas até esvaziar. Então, essas medidas já estão sendo tomadas e a restrição estabelecida no decreto. Também existe muita dúvida da população em quem tem consultas, exames ou dependem de serviços da saúde pública. Como que vai ser? Vai continuar os exames, as consultas? Como que vai ser isso? Então, a gente está liberando, né, através do agendamento. Se o paciente não se sentir seguro ir na consulta ou no exame, ele pode cancelar, não agendar, sem sair da fila. Porque qual é a nossa preocupação? Além do corona, tem todas as outras doenças, que algumas são graves e têm que ser tratadas. Então, a gente não está suspendendo todos os atendimentos, orientando os pacientes e dando a possibilidade dele passar num período mais tarde. E evitando na sala de espera, nos consultórios, a aglomeração de pessoas. Alguns serviços essenciais na área da saúde continuam. Você poderia falar quais são, doutor? Na realidade, nós estamos funcionando com pleno vapor, não tem nenhuma unidade fechando, nenhuma unidade parada, né? Algumas unidades, o que a gente está fazendo é restringindo o acesso, por exemplo, pronto-socorro do Hospital Municipal e o pronto atendimento obstétrico do Hospital Municipal, a gente está diminuindo o acesso de pessoas para a consulta, para que não aglomerem pessoas e favoreçam a contaminação. Os casos urgentes entram por uma porta separada, sem restrição nenhuma, mas os casos que são quase ambulatoriais, a gente está fazendo uma restrição de acesso. Então, para ficar claro, para quem está em casa, continuam todos os serviços, né? Todas as nossas unidades de saúde funcionando completamente. E por fim, a gente sabe a campanha de vacinação contra a influenza está aí, mas também a gente sabe a necessidade de outras vacinas, né? A população precisa, de certa forma, tomar essas vacinas, isso não pode parar, né? A população tem que conscientizar, se informar, independente, né, do coronavírus, se prevenir das outras doenças também, né, doutor? Sim, mas o que o Ministério da Saúde recomendou e nós concordamos com a atitude, né? Nesses primeiros 15 dias da vacinação, principalmente do idoso, a gente suspendeu a vacinação das outras pessoas. Então, a grande maioria são crianças, né? E 15 dias de atraso não vai trazer risco nenhum para os pacientes. Então, nesse período, a gente só está vacinando idoso e profissionais de saúde. Tá certo, muito obrigado pelas informações, doutor. E a gente volta sempre que necessário para estar informando você sobre o coronavírus e as ações da Prefeitura, da Câmara dos Serviços e as autoridades públicas.